espiritual, seja questionamento dos nossos sentimentos, seja questionamento psicológico, Senhor. A tua palavra nos traz resposta para tudo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos sós, Senhor. Nós temos a Ti conosco, Espírito Santo, para nos guiar, nos consolar, nos aconselhar, Deus, para falar dentro de nós aquilo que precisamos ouvir, para que as nossas feridas físicas, espirituais, emocionais e psicológicas sejam curadas em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a cada dia o Senhor se mostra fiel, a Sua misericórdia se renova, e nós vemos, Senhor, que o Senhor é vivo, que o Senhor fala, que o Senhor responde e que o Senhor está atento a ouvir o nosso clamor, as nossas necessidades e a mudar, Senhor, a nossa mente, a mudar o nosso comportamento, a mudar, Senhor, os nossos sentimentos, Senhor, a nos tornar pessoas melhores, Senhor, primeiro para nós, depois para aqueles que estão à nossa volta, depois para a tua obra aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre reformulando pensamentos que machucam. O nosso texto base está em 2 Coríntios 10, 5, que diz assim: levando cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. E aí ele começa a falar sobre reformulando pensamentos que machucam. Vamos refletir sobre os nossos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que machucam. Quantas vezes isso já está até no automático, né? No automático ruim, né? Aquelas vozes internas que sempre nos desanima, sempre tira a nossa paz. Mas pela palavra que nós lemos aqui, nós temos que levá-los cativos, nós temos que prender eles, né? E o interessante é que esse texto ele fala como se nós estivéssemos falando sobre um animal, sobre, né, levá-los cativos, quer dizer, presos, para torná-lo obediente. Então, como nós tornamos algo obediente, né? Nós todos os dias praticamos a mesma coisa. Para nós tornarmos vamos dar um exemplo prático, tornarmos um cachorro para ele não fazer xixi naquele lugar, né? Quando ele vem para a nossa casa, seja qual for o tamanho dele, nós vamos pegar aquele cachorro todo dia, ensinar aqui não, e levar ele até onde ele tem que fazer e dizer aqui sim, aqui não, aqui sim, né? E aí que ele fala, levar cativo todo pensamento, né? Nós vamos pegar ele, laçar esse pensamento. Primeiro, para eu laçar esse pensamento, eu tenho que reconhecer esse pensamento, né? Quais são os pensamentos que lhe desanimam, que tiram a sua paz, que lhe machucam, né? Identifique esses pensamentos primeiro. Precisamos reconhecer onde eles estão. Chegar, quais são as vozes, né, que nos machucam, que nos machucaram, né? Que palavras foram usadas, né? Nós temos que reconhecer, temos que ver aquilo que foi feito em nós, né? O que fizeram ou até aquilo que nós mesmos fazemos. Porque quantas vezes nós somos esse que fica nos boicotando, né? A todo momento achando que e falando para nós, né? Que não vai dar certo, que Deus não nos fez para isso, que todo mundo dá certo, menos a gente dá certo, que não somos capazes, que nunca vamos vencer,
nós temos que reconhecer de onde surgiram essas vozes. Pode surgir da voz da nossa infância, de pessoas dizendo que nós não vamos servir para nada. Pode vir as vozes das pessoas de comparação, que a nossa própria mente compara também. E aí torna essa voz forte, ó, aquela pessoa conseguiu isso, você não. Ela consegue fazer menos você. Pode ser a voz do diabo também falando em nós, colocando seta em nós. Primeiro que nós temos que fazer, reconhecer esses pensamentos para tornar ele obedientes a Cristo, obediente a Cristo. Quando percebemos, temos que capturar eles, né? Levar cativos e entregar a Jesus, né? Torná-lo obediente, trazer ele até Jesus. Como eu trago esse pensamento até Jesus? Trazendo até a palavra. Olha o que ele diz aqui. Nem todo pensamento que surge na mente é verdadeiro. Muitas vezes acreditamos em interpretações distorcidas, conclusões precipitadas e cenários exagerados. Muitas vezes a nossa mente, ela nos prega essa peça, ela nos coloca nessa situação. E ela faz isso como um mecanismo de defesa. Se ela se arma como um mecanismo de defesa, é porque ela já foi atacada. Eu quero que você pense nisso. Quando vier um pensamento de que uma interpretação distorcida, um cenário exagerado, um pensamento precipitado, por que a minha mente está se armando? Por que eu não vou conseguir? Quem disse que eu não vou conseguir? Porque a Bíblia diz que em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Se eu posso em Cristo todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, não depende mais de mim. Depende de quem eu estou crendo, de quem eu estou levando, tornando obediente os meus pensamentos. Eu preciso aprender a reformular. Primeiro eu preciso reconhecer, depois eu preciso, né, entender onde está surgindo por que esse pensamento surgiu nessa situação. Porque eu acho que na minha vida emocional, no meu relacionamento não vai dar certo. Quem disse isso? E por que eu estou acreditando se Jesus disse outra coisa? Cenários exagerados. A gente tem nós mulheres exageramos as coisas, né? Porque nós somos muito emocionais. Mas também nós temos que entender que temos que também exagerar as nossas emoções em relação a Cristo, né? Temos que fazer cenários exagerados ao nosso favor, não contra nós. Olha aqui, nem todo pensamento que surge na nossa mente é verdadeiro. Acreditamos em interpretações distorcidas que a nossa própria mente, que o diabo lança, ou que nós somos tão doutrinados a pensar. Não vai dar certo para você, não acredite em todo mundo, não projete o seu futuro, não sonhe. Você não tem direito a sonhar porque você ganha tanto. Você não tem direito a sonhar porque a sua vida é assim. Você vai morrer desse jeito. Nós temos que pegar esses pensamentos e levá-los cativos a Cristo, torná-los obedientes a Cristo. A psicologia chama isso de pensamentos automáticos negativos. Padrões que se formam ao longo da vida e moldam a forma como percebemos tudo ao nosso redor. Pensamentos automáticos negativos, que é formado ao longo da nossa vida. É formado ao longo da nossa vida. É isso que eu estava falando no início, de você reconhecer por que eu estou me armando.
Por que eu estou me armando contra essa situação? Eu não estou falando sobre uma situação nova, que isso causa medo, e nós temos que trabalhar em relação a isso. Estou falando sobre pensamentos que nos machucam, que vai e volta, vão e voltam, vão e voltam, e nós vamos cultivar ele na nossa mente. Por quê? Porque ele foi formado ao longo da nossa vida e molda a forma como percebemos tudo ao nosso redor. Nossa, se aquela pessoa passou e não falou comigo, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa, eu estou devendo alguma coisa, eu devo estar mal vestida, ou aquela pessoa já, já não gosta de mim. Por que que ela não gosta de mim? O que que eu não fiz? O que que eu deixei de fazer? O que que eu fiz? E já começamos por uma que pode não ser nada. Isso chama cenários exagerados. Simplesmente a pessoa podia estar com pressa, focada em outra coisa e não lhe viu, distraída, sabe? Ou simplesmente ela vai voltar depois para falar com você. Sabe? Por que que nós exageramos, distorcemos, né? Acreditamos em interpretações distorcidas, conclusão precipitada e exageramos tudo ao nosso redor, porque nós fomos, ao longo da vida, isso foi moldado, né? A forma como percebemos tudo ao nosso redor. Mas a Bíblia nos chama, hoje, a mim e a você, a pegar Coríntios 10:5 e fazer isso vivo em nós. Vamos pegar esses pensamentos que foram, essas palavras que foram lançadas contra nós, que esse padrão que não foi moldado pela palavra de Deus. Porque a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente com pensamentos saudáveis. Ele convida você, né, a falar lá tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, amável, né? Tudo isso você pensar. Tá lá em Filipenses 4:8. Como eu vou pegar o pensamento e eu vou torná-lo obediente a Deus? Eu vou usar a própria palavra. O que diz lá? Eu tenho que pegar, olha, ai meu Deus, está acontecendo isso, vai acontecer, vai acontecer. Não, peraí. Vamos passar pela peneira. Qual é a peneira? Convido vocês a pensar em tudo que é bom. Essa aqui é uma coisa boa para pensar. Tudo que é verdadeiro. Isso é verdade. A Bíblia diz isso sobre mim. Tudo que é justo. Tudo que é amável. É justo que isso esteja acontecendo? O amor de Deus está nesta situação? Está nisso que eu estou pensando? Porque a Bíblia diz que as misericórdias dele se renova todos os dias. Eu tenho que ter uma peneira para os meus pensamentos. Mas eu tenho que reconhecer esse padrão em mim. A palavra nos convida a capturar esses pensamentos e colocar à luz de Cristo. Isso significa confrontar o que a mente cria com o que Deus diz. Confrontar o que a mente criou. Meu Deus, apareceu, sei lá, uma manchinha preta aqui no meu rosto. Meu Deus, pronto, agora já tô com câncer. Tô com câncer, vai ter que tirar um pedaço do meu rosto. Como é que eu vou viver sem um pedaço do meu rosto? Meu Deus, e se criar uma metástase? Vai tomar meu corpo todo, o sangue de Jesus tem poder. Ai meu Deus, aí já começa a ficar com dor de cabeça, aí já cria uma enxaqueca, da enxaqueca já não pode trabalhar. Aí já não pode trabalhar, já começa a ganhar menos, porque teve que botar um monte de atestado e gastar dinheiro com remédio. E quando chega lá no médico, é só uma mancha. Porque o que eu fiz? Eu acreditei em interpretações distorcidas. Eu tirei conclusão precipitada. E o cenário se tornou exagerado. Eu estou falando sobre uma mancha, mas também existem muitos pensamentos. Estou falando sobre algo concreto, mas existem muitos pensamentos paralisantes, né? Pensamentos que lhe paralisam. Não, eu nem vou falar com aquela pessoa.
porque ela não vai gostar de mim, ela não vai me aceitar. Eu nem vou tentar aquele emprego porque não é para mim. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo. Não, eu nem vou tentar fazer esse curso porque eu não sou inteligente o suficiente. Eu não vou falar nada porque eu estou numa reunião, eu não vou falar nada porque o que vão achar de mim? Isso são padrões de vida que moldam a forma como você percebe tudo ao seu redor. Deus quer renovar o seu interior, quer preencher você de tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo e tudo que é amável. Isso você tem que pensar. Comece a fazer desse versículo, Filipenses 4:8, uma peneira para os seus pensamentos. Olha aqui o que ele nos ensina. Isso significa confrontar o que a mente cria no que Deus diz. Quando fazemos isso, trocamos distorções por clareza, medo por confiança e dor por esperança. Trocamos, quer dizer, tornamos ele obediente a Cristo, reformulamos esse pensamento. Como eu vou reformular? Eu vou trocar. Eu vou trocar o medo por confiança, trocar distorções por clareza. Não, a minha mente está distorcendo isso aqui. Espera, Espírito Santo, me dê a sua mente agora. Torna claro aquilo que eu estou vendo. Medo por confiança. Eu estou com medo, mas o Senhor fala na tua palavra que Ele pega pela mão, me leva aonde eu preciso ir. Dor por esperança. Não, isso aqui, eu passei por isso, eu passei, né? Passado, eu estou passando por isso. Quer dizer, eu estou no processo, mas eu tenho esperança que o Senhor, Ele vai renovar as minhas forças. Eu tenho que pensar coisas boas e o Senhor, Ele vai à frente. Eu estou com isso aqui hoje, mas amanhã será um novo dia. A Bíblia diz que que o choro pode durar uma noite. Ah, mas a minha noite já tem 1 ano, mas a Bíblia também diz que haverá um amanhecer. O seu amanhecer pode estar, a sua noite pode estar durando um dia, um mês, 1 ano. Não sei quantos anos está durando a sua noite, mas a Bíblia diz que isso vai amanhecer. Isso é o pensar em coisas boas. Isso é o pensar no que é verdadeiro, não no que é mentira do diabo, não que é mentira das pessoas que tentaram moldar ao longo da minha vida e moldar a forma do meu pensamento. Porque eu me armei, porque eu estou armada, o que foi que me confrontou, o que foi que me atacou para eu já estar armada, para ter uma segurança contra esse pensamento. Quando fazemos isso, nós trocamos distorções por clareza, medo por confiança, dor por esperança. Formular pensamentos é um ato espiritual e emocional de cura. Formular pensamento é um ato espiritual. Como eu vou formular a minha mente? Eu não vou ter pensamentos positivos. Isso não existe para nós. Nós já temos um lugar para buscar como nós vamos pensar, que é a palavra, né? Tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável. Onde eu vou encontrar tudo isso? Na palavra de Deus. Eu vou pegar a palavra e eu vou começar a pensar o que ela diz a respeito de mim sobre isso. O que é que a palavra diz a respeito de mim sobre isso? É isso que eu vou pensar. É nisso que eu vou agir. E nós temos, querido, que nos colocar nesse lugar, né? Temos que, ao caminhar com esse nova forma de pensamento, de reformular, de não aceitar mais esses pensamentos, lembrar que Deus nos chamou para ter uma mente transformada pela renovação da tua palavra.
Quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra, quando nós colocamos no nosso celular para ouvir a palavra, então ela entra na nossa mente. Quando nós lemos, que também ela entra na nossa mente, nossos pensamentos, eles começam a ter uma outra forma. Nós temos armas para atacar esses pensamentos, né? Qual é a arma que eu tenho para atacar esses pensamentos? É a palavra de Deus. Então, eu preciso estar com bastante munição embaixo do braço, bastante palavra embaixo do braço. Eu aconselho você até a escrever quando vem um pensamento de medo. O que a palavra diz sobre medo? Né? Não tema que eu estou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te seguro pela mão, eu te sustento, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não estou com medo, meu Deus, a minha casa vão entrar. Quantas vezes nós perdemos noite, nós deixamos de ir para lugares porque alguém pode entrar na minha casa, porque, meu Deus, meu filho não vai, meu filho não vai, minha filha não vai. Eu não estou dizendo que nós não temos que proteger os nossos, mas eu estou falando sobre cenários exagerados. Eu estou falando sobre acreditar em interpretações distorcidas. E como nós vamos trocar isso? Nós vamos trocar usando a palavra de Deus, que diz que se o Senhor não vigia, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão é que eu estou guardando. Não vai ser a mesma proteção quando eu confio que Deus pode proteger sobre todas as coisas. Reformular pensamento é um ato espiritual. Eu tenho que aprender. Não, é como ele está falando aqui, ó, torná-lo obediente a Cristo. Como eu vou tornar? Eu vou treinar ele, é treinagem. É treinar, é igual ir para academia, é treinar. Um dia dá certo, outro dia não dá, outro dia deu só metade. Não, mas eu não estou vendo evolução nenhuma, mas é com o tempo. Não é você ir uma vez e já querer que o músculo suja de um dia para outro. Não é assim. Mas como eu vou fazer isso um ato espiritual? Trocando pela palavra. Não é pelo que os outros estão falando, não é pelo que a minha família falou que eu posso, que eu não posso, não é pelo que, não é pelo que meu intelecto está dizendo, não é porque a minha mente está me freando. Por que a minha mente está me freando? Será que eu estou armada porque eu já fui bombardeada várias vezes ao longo da minha vida, moldado, e isso molda como eu percebo tudo ao meu redor? É um ato espiritual e emocional de cura. Eu só vou conseguir, né, trocar esses pensamentos, reformular pensamentos que machucam, quando eu aprender que a palavra, ela é esse lugar que tudo é verdadeiro, tudo é justo, tudo é amável, são coisas boas sobre mim. E começar a escrever isso, começar a colocar lá na beira da minha cama quando eu acordo, na capa do meu celular quando eu ligo ele, começar a escrever na porta do meu armário o que Deus pensa sobre mim. O que Deus pensa sobre mim. Eu tenho que começar a escrever para começar a trocar esses pensamentos. Aí ele fala aqui, ó, prática espiritual. Diga, Deus alinha meus pensamentos à tua vontade. Ore isso hoje. Deus, alinha os meus pensamentos à tua vontade. Não alinha os meus pensamentos, Senhor, à minha vontade. Aquilo que disseram sobre mim, aquilo que projetaram sobre mim, aquilo, Senhor, que a minha mente, que foi treinada, domesticada por pensamentos que não são do Senhor sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos que os meus, para dar o fim ao fim a que eu busco, Senhor.
E ele fala aqui, exercício terapêutico. Escolha um pensamento negativo que tem se repetido. Escreva uma versão mais realista dele, usando evidências e lógica. Depois, leia os dois. Leia dois, lado a lado, para reconhecer a diferença entre emoção e realidade. Foi o exemplo que eu dei antes, né? Tem uma mancha aqui, né? Algo concreto. Meu Deus, eu vou morrer de câncer, eu vou. Ai, Senhor, tem misericórdia. Meus filhos, quem vai criar meus filhos? Senhor, aí já começa. Não. Qual o pensamento, né, negativo? Que pensamento negativo? Que o meu casamento não vai dar certo, porque o do meu pai não deu certo, da minha mãe não deu certo, da minha tia não deu certo, porque tá todo mundo passando por problema financeiro. Escolha um pensamento negativo. Escreva numa versão mais realista dele. Não deram certo, mas hoje eu tenho. O casamento dos meus pais não deram certo, mas hoje eu tenho algo que meus pais não tiveram, que é buscar o Espírito Santo, é ser uma mulher melhor para mim e para aqueles que estão à minha volta. É buscar uma direção de Deus sobre tudo que eu tenho que fazer, tudo como eu tenho que agir. Deixar que o Espírito Santo molde o meu caráter. E isso vai dar certo. A saber que o meu casamento não é sustentado por mim nem pelo meu marido, e sim é sustentado pela presença do Senhor em mim e nele. Use essas duas formas, a evidência e a lógica, né? Compare e perceba o que é emoção e o que é realidade. A nossa realidade é a realidade espiritual, não aquilo que os nossos olhos estão vendo. Né? Na hora que eu estava estudando sobre isso aqui, o Senhor falou muito forte. Não é entre a emoção e a realidade que os meus olhos estão vendo. É a realidade, o que a Bíblia diz sobre isso. Essa é a nossa realidade. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que a Bíblia diz que temos que viver. Como a Bíblia diz que temos que viver. É sobre essa é a nossa realidade. Esse é o parâmetro de realidade que nós temos que ter em nossas vidas e não ser levado pelas nossas emoções. As nossas emoções têm que torná-lo obediente a Cristo. Tem que pegar cativo, como nós prendemos um cachorro pela coleira. Temos que pegar as nossas emoções pela coleira e levar ela obediente a Cristo. Aí o exercício é: escreva o que a sua mente insiste em repetir. Gente, escrever é uma forma de você ser confrontado com aquilo que só está na sua mente. É uma forma de você tornar concreto aquilo que você está pensando. Por isso que ele traz tanto esse exercício de escrever. Use esse espaço para colocar no papel frases, pensamentos ou preocupações que voltaram nos últimos dias. Não é um exercício de análise, mas de expressão. Libere essas repetições da mente para a página. Ajuda a aliviar o peso interno e abrir espaço para as novas perspectivas. Então, se esse espaço aqui não der para você, pega uma folha sulfite e escreve. Escreve não os pensamentos só dos últimos dias, escreve aquilo que os seus pais falaram e hoje lhe paralisa. Escreve o que as professoras falaram sobre você que hoje lhe paralisa. Escreve o que os seus primos falaram, o que os seus vizinhos, o que você acha que falaram, que às vezes nem falaram, mas a sua mente está exagerando nos pensamentos, tornando pensamentos exagerados. Começa a escrever tudo o que você sabe que não é verdade sobre você, mas que a sua mente insiste em falar. Começa a escrever e faz isso. Vai se você não consegue pensar
em algo bíblico para combater esse pensamento, vai no Google, coloca lá o que Deus acha sobre a minha vida financeira, o que a Bíblia diz sobre a minha vida financeira, o que a Bíblia diz sobre a minha vida emocional, o que a Bíblia diz sobre minha vida profissional, o que a Bíblia diz sobre como eu vou criar os meus filhos, o que a Bíblia diz sobre como meu marido me enxerga, o que a Bíblia diz de como eu tenho que ser no meu emprego. Comece, querida, a colocar no físico, comece a escrever para trocar esses pensamentos na sua mente. Exercitar a trocar esses pensamentos. E comece a ver, perceba entre a emoção e a realidade da palavra sobre nós. Amém? Vamos orar sobre isso nesta manhã, nesse dia. Vamos começar falando assim, ó. Deus, alinhe os meus pensamentos à tua verdade. Alinhe os meus pensamentos à tua verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Alinhe os meus pensamentos à tua verdade. Alinha, Senhor, os meus pensamentos. Se ele saiu da linha, Senhor, hoje, nesse momento, vem me ensinar a fazer esta peneira. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro. Se esse pensamento não passar por essa peneira da verdade da tua palavra, que ele não venha mais sobre a minha mente. Me ensina, Espírito Santo, a trocar. Cada vez que vem o pensamento dizendo, isso aconteceu com você porque você deu lugar. Isso aconteceu com você porque você é boba, é bobo, porque você é ingênuo. Ora, isso aconteceu porque você fica confiando. Agora, a partir de hoje, você vai desconfiar de todo mundo. Começa a trocar esses pensamentos esses pensamentos, Espírito Santo, pela tua verdade, que nós temos a mente de Cristo, nós não somos incapazes de nada, porque não somos nós que vamos fazer, é a tua mente em nós que vai produzir, que vai nos ensinar, Senhor, oh Deus, a assimilar conhecimento, não vem de nós, mas vem de ti. Então vem, Senhor, hoje trocar esses pensamentos, Senhor, que chamaram a gente de burro, de incapaz, Senhor, de a cada dia que nós não vamos conseguir, que é só sobre isso mesmo, que a nossa vida só vai ser isso. Vem trocar os pensamentos pela tua verdade, Senhor. Que o Senhor nos chamou, Senhor, para prosperar. O Senhor nos chamou para viver coisas grandes. O Senhor nos chamou, Senhor, oh Deus, para ser aquilo que o Senhor planejou para nós. Mesmo que hoje os nossos olhos não consigam ver, mas nos faz enxergar, Senhor, pela lente da tua palavra em nós. Faz em nós, Espírito Santo, a tua fé, Senhor, alinhar os pensamentos com a tua verdade. Vem, Senhor, dar-nos mais fé para conseguir, Senhor, levar cativos os pensamentos e torná-los obedientes a Cristo em nossas vidas. Principalmente, Espírito Santo, hoje, nos faz ver, Senhor, onde nós estamos tão armados que não deixamos o Teu Espírito nos moldar. Onde estamos tão armados, Senhor, que não deixamos, Senhor, ó Deus, pessoas se aproximarem de nós. Porque nos armamos tanto, porque fomos feridos. Então nos ensina a ver, Senhor, onde fomos feridos, de que forma fomos feridos, e alinhar, Senhor, os nossos pensamentos à tua verdade, que tu és a cura para todas as coisas, seja física, seja espiritual, ou seja psicológica. Tua palavra nos traz cura, torná-los pensamentos obedientes a Cristo, a palavra de Cristo. Vem, Espírito Santo, nesta manhã. Vem neste momento agora, Senhor. Coloque a mão na sua mente agora. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, na nossa mente.
Vem, Espírito Santo, no nosso inconsciente que luta conosco a cada momento. Vem, Senhor, agora onde é gerado esses pensamentos, onde foi gerado esses pensamentos, lá na nossa infância, Senhor, quando nós nos olhamos no espelho, quando ouvimos falar sobre nós, coisas que não são verdades, e nós absorvemos como verdade em nossas vidas, e tornamos isso, Senhor, acreditamos em interpretações distorcidas sobre nós. Oh Deus, e pintamos cenários exagerados, tomamos conclusões precipitadas sobre tudo e sobre todos. Vem, Senhor, lá na raiz e arranca hoje esta semente que não foi plantada por Ti, que se tornou uma árvore que nos paralisa. Tudo que vamos fazer, nos chocamos com essa árvore, Senhor. Não conseguimos andar porque estamos arrastando ela aonde quer que vamos, Senhor. Vem, Senhor. Não queremos mais nos alimentar com essas árvores de pensamentos, ó Deus, que nos machucam, Senhor. Não queremos nos alimentar mais dessa árvore. Então, arranca ela da nossa mente, Senhor. Nos ensina a trocar esses pensamentos pela tua verdade. Porque a tua verdade diz que nós temos que pensar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo e principalmente tudo que é verdadeiro. Isso pensai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você tenha esse exercício a partir de hoje a fazer na sua vida. Escreva, querido. Se você não consegue pensar, escreva e comece a falar para você mesmo, até que isso se torne verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que escrever a palavra nas paredes, nós temos que escrever nos umbrais da porta, nós temos que colocar na nossa testa, porque diz que temos que colocar na nossa testa para toda vez que a gente olhar para o nosso próprio reflexo, ela esteja ali visível para nós. Coloque isso na capa do seu celular. Tire a sua foto e coloque uma palavra de Deus hoje para você. Coloque como você é amada. Coloque esse versículo. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, principalmente tudo que é verdadeiro. Isso pensar. Amém? Glória a Deus.